Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje, dia 22 de outubro de 2015, começa mais uma abertura de mercado. Hoje a gente tem resultados mistos aí mundo afora. A bolsa na Ásia caiu, né? O que se lê é que preocupações com a China, mas na verdade a bolsa da Ásia ela sempre precifica o pregão anterior da Europa e dos Estados Unidos, então acredito que um pouco da queda na Ásia foi muito por conta disso. Porém, no mercado europeu e mercado americano, que ainda não abriu, só o futuro está aberto, né? A expectativa é de uma leve alta nesse início de manhã. E aqui também no nosso mercado a gente tem uma abertura equilibrada, um pouco de alta, enfim. Acredito que a grande... Aliás, vamos mostrar o gráfico aqui para o pessoal entender o que a gente está falando, né? É importante, às vezes a gente parte do pressuposto que todo mundo aqui entende o que é essa pré-abertura e tudo mais, mas deixa a gente explicar isso, né? O mercado abre às 10, mas a partir das 9 da manhã já está aberto o índice futuro, né? Então, o código dele é o INFUT, né? Para quem vai operar é o INZ15, né? Então ontem ele fechou a 480 e hoje abriu subindo um pouquinho, né? Só que isso aqui ele também fecha depois do mercado, né? Às 5 horas da tarde ele estava aqui bem próximo do que está agora, né? Então a gente está praticamente no 0 a 0 se levar em relação ao que teve no mercado, no fechamento do nosso mercado aqui brasileiro, tá? E eu uso um site que tem um monte de lugar, né? Mas eu gosto de usar esse forexpros.com.pt justamente para ver como é que está a bolsa mundo afora. Então o S&P 500 futuro está subindo 0,37, DAX futuro subindo 0,46 e aqui tem mais algumas informações, mas principalmente como está a Alemanha e o S&P 500 futuro eu gosto de olhar por aqui, tá? Então essas informações são bem simples de serem captadas. Agora a gente falou do índice futuro. Vamos falar do dólar também, né? Então o dólar também tem o dólar futuro, ele está aí praticamente, fez uma primeira vela muito grande, o que acontece sempre na abertura de mercado, né? Onde tem bem menos liquidez, né? Então a liquidez é bem reduzida nessa abertura. E aí você teve uma vela bem grande aqui e agora o mercado está aí no meio do caminho, mas também bem próximo do que fechou ontem, né? Então sem mercado abrindo hoje, né? Bem próximo do 0 a 0. Ontem a gente comentou com vocês, né, que tinha uma região no Ibovespa, que era uma região que precisava ser rompida para que ele fosse para algum lugar, né? Que é uma região que a gente consegue visualizar muito bem no gráfico de 60 minutos. Então continua traçado aqui, tá certo, pessoal? Ou seja, você tem uma forte resistência nesses níveis, tá? Onde está aqui por volta de 47.700 pontos. Você tem um forte suporte aqui nesse nível, né, que é essa região aqui de 46.300 pontos. Enquanto o mercado tiver, como teve durante toda a semana, entre essas duas regiões, né, não tem nada acontecendo, né? A gente está aí lateralizado dentro dessa região que eu gosto de chamar de caixote, né? A análise técnica tradicional chamaria de retângulo. Ou seja, o mercado não se decidiu para que lado vai, né? Mas é muito importante a gente ficar atento para o rompimento dessas regiões, né? Porque isso pode gerar uma movimentação bem forte. Então, se romper para cima, muito provavelmente a gente vai buscar esse topo anterior aqui, e se romper para baixo, a gente provavelmente vai fazer onda 3 com alvo aqui perto dos 44 mil pontos, tá ok? Então, enquanto o preço está dentro aqui desse caixote, fica muito difícil fazer operações de tendência, operações day trade, né, de tendência. Quem opera gráfico de 1 minuto até se virou bem ontem, né? Mas para quem opera tendência, gráfico de 5, você teve um monte de rompimentos falsos. O índice nos 5 minutos rompeu para cima, deu compra, depois rompeu para baixo, deu venda e não foi para nenhum lugar, né? Ficou lateral aí durante muito tempo. Então isso acabou aí frustrando todo mundo no day trade, mesmo no swing, né? Não tem nada se mexendo com muita consistência. Do Ibovespa você tem aí 5, 6 ativos aí em tendência, o resto sobe um dia, cai outro, sobe no um e aí fica tudo no mesmo lugar, né? Então para que a gente tenha mais sucesso nas operações, a gente precisa se decidir se vamos
romper isso aqui para cima e criar alvo aqui para novas compras, ou se vamos romper para baixo e aí enrolar todo o meio de campo. Por que enrolar todo o meio de campo, né? Porque o mercado tem pouca ação hoje, né? Até porque a última vez que a gente fez fundo faz 2 meses, né? Então o mercado ganhou fôlego, a maioria das ações não tem mais tendência de baixa, né? Então se a gente vier para baixo, enrola o meio de campo tudo outra vez, o mercado vai ficar aí, para criar condição de venda, vai ter que passar 1, 2 semanas para os ativos ficarem bonitos para venda de novo e tal, quer dizer, a gente vai ser enrolado, né? Por isso que eu prefiro que esse rompimento dessa região, que é os 47.700, aconteça para cima, né? Para que a gente consiga dar vazão para esse monte de ações aí que tem uma boa possibilidade de onda 3 para cima no gráfico diário. A gente já falou isso aqui pelo menos umas 500 vezes, né? E vamos repetir mais hoje. E é normal, né? Enquanto o mercado não se mexe, aliás, hoje é o 1, 2, 3, 4, são 6 pregões consecutivos que o mercado não se mexe, não vai para lugar nenhum, né? Então, durante esse tempo, a gente fica esperando que o mercado se decida logo, que tenha tendência logo, para a gente ter o que operar e, principalmente, a gente conseguir rentabilizar melhor a nossa carteira, né? Com o mercado de lado, nada anda, né? Não é bom para ninguém, nem para quem pensa em compra, nem para quem pensa em venda, tá certo? Bom, fim de ano tem rally. O Didi está falando aqui que no final do ano tem rally. Para quem também está começando, né, durante muito tempo no mercado em alta, né, o mercado subiu com muita força nos últimos meses do ano, né? E aí a gente brincava sempre, falava, isso era falado muito no mercado, que a gente ia ter o rally de Natal, né, que é uma subida do mercado no final do ano, né? Isso se repetiu até que em um determinado momento não se repetiu mais, mas mesmo assim, faz aí uns 5, 6 anos que o mercado não está nem aí para o final do ano. Ele cai também no final do ano, aliás, ano passado, né, a gente fez fundo no final do ano, depois de janeiro a gente começou a subir. Então isso acaba, mas as pessoas acabam ainda se lembrando, né? Tomara que tenhamos rally de Natal, acho que é muito mais fácil ganhar dinheiro para cima do que para baixo. Bom, antes da gente começar a atender os pedidos de vocês, aliás, se quiserem ir fazendo os pedidos, podem ir colocando, a gente daqui a pouco vai liberando os pedidos aí. Se quiserem ir fazendo os pedidos, pode ir já fazendo. Eu queria falar um pouco sobre o balanço da Vale, né? Hoje de manhã, a gente acordou lá com o balanço da Vale, está estampado na capa, inclusive da Infomoney, né? Que a Vale veio aí com um balanço de prejuízo de 6 bilhões de reais, aí 2 ponto alguma coisa bilhões de dólares, né? E quem tem menos experiência acaba falando, então hoje é só vender Vale, né, e tudo mais. E eu me lembro muito bem, aliás, quando eu vou falar sobre balanço, né, sobre esse pré-conceito que a gente faz olhando uma notícia de para onde o mercado vai, eu tenho até um exemplo de Vale de 2010. Foi em 2010, a Vale teve o melhor balanço da história dela. E era assim, toda vez a Vale soltava um balanço, era um lucro maior, lucro maior, lucro maior. E esse balanço da Vale, o lucro foi, acho que no trimestre, de 10 ponto alguma coisa bilhão de reais, né? Um lucro realmente extraordinário. E naquele dia o mercado amanheceu com gap de alta e caiu o dia inteiro. Ela abriu com 5% de gap de alta e fechou com 5% de gap de baixa, né? Um balanço, um dia terrível para a Vale, né? E eu uso aquilo como exemplo nos meus, quando eu vou falar de balanço até hoje, né? Sobre esse preconceito que a gente faz. Mas ontem eu estava comentando com o pessoal que o número que a gente tem que olhar e dar atenção quando a gente tem algum balanço não é o lucro ou prejuízo que a ação teve, tá? Você tem nas grandes corretoras, nos grandes fundos, né, analistas fundamentalistas que, por sinal, ganham muito, muito bem, né, que fazem essa previsão de como serão os próximos balanços ou o próximo balanço, né? Então, você já espera determinado lucro ou determinado prejuízo daquela ação, tá? E os meses que antecedem o balanço, né, são meses onde o preço é formado justamente com essa expectativa, tá ok? Então, a maioria dos analistas já esperavam que a Vale tivesse prejuízo e que esse prejuízo fosse em torno de 2 ponto alguma coisa bilhões de dólares, ok? Então isso já estava no preço, tá? Então quando veio o balanço, o que você tem que olhar não é esse número. É a frase que geralmente está intrínseca ali dentro, ali que você tem que procurar
este resultado veio acima do que esperavam os analistas, ou abaixo, ou pior do que esperavam os analistas, ou veio em linha do que esperavam os analistas. É isso que vai fazer a diferença no curtíssimo prazo, tá ok? Então, para o que vai acontecer hoje, tá? Ao invés de você olhar o número 2 bi de prejuízo, é muito melhor você olhar isso aqui, ó. Então, vindo aqui para minha tela, né? Vamos lá. Vale tem prejuízo de 6,66 bi. Aliás, o Iron Maiden gostaria desse número aqui, né? Geralmente você tem que procurar porque não está muito claro, né? É o que é mais importante, tá aqui, ó. Em dólares, o prejuízo da mineradora no último trimestre foi de 2,1711 bilhões, né? Em linha com uma pesquisa da Reuters com 7 analistas, que projetou um prejuízo de, em média, 2,28 bilhões. Ou seja, os grandes, que são os caras que fazem o preço da ação, já esperava que o prejuízo fosse de 2,28. Então, se veio um prejuízo de 2,11, por incrível que pareça, é um número melhor do que se esperava, né? Não muito melhor, meio que, como está escrito aqui, em linha com o que se esperava. Então, no curtíssimo prazo, a gente não dá nem para imaginar uma grande variação por conta desse número, tá ok? Então, ontem a gente comentou sobre isso, né, de gente falando, André, você acha que vai dar lucro ou prejuízo? Eu falei, não sei nem ligo, eu só quero saber se veio acima, melhor ou pior do que esperavam os analistas. Então, nesse caso, veio em linha com o que os analistas esperavam, tá? Quando a gente vai operar visando longo prazo, esse número lá, se teve lucro, prejuízo, se a dívida aumentou, se a dívida caiu, se aumentou a produção, se diminuiu a produção, esses números são importantes. Mas quem como eu opera preço, tá certo? A gente busca volatilidade primeiro, né? Então tanto faz se vai cair ou se vai subir. Vamos abrir, esperar abrir e tudo mais e tal, e aí a gente descobre se vai abrir, vai subir ou vai cair, enfim, a partir daí a gente monta a nossa operação. Mas mesmo para a gente ter uma ideia de que, poxa, é mais fácil subir ou é mais fácil cair hoje, é muito importante a gente ficar atento a esse número, tá? A esse dado, na verdade, que geralmente é até difícil de encontrar. Você vai achar lá na nota de rodapé, que é o que esperavam os analistas, tá? Porque o preço foi feito em relação ao que esperavam esses analistas, né? Então, se vem melhor do que os analistas esperavam, é mais fácil subir, pior do que os analistas esperavam, é mais fácil cair. Então, para quem... Hoje eu cheguei aqui, tinha um monte de perguntas aí. Ai, meu Deus, e agora? A Vale vai cair? Cara, primeiro que não dá para saber se vai cair ou subir, né? Mas se eu fosse olhar só isso aqui, eu não acho que cairia por conta disso. Pode até cair porque o minério caiu, porque a China caiu, mas não por conta desse número, tá? Então não precisa ter desespero nenhum, tá? Bom, deixa eu começar a atender os pedidos de vocês aí. Vamos lá, começar. O primeiro pedido é CSNA3, é o pedido do Daniel. Tá sem tela aí? Voltou, né? Daniel, CSNA3, tá? Nossa, que ativo difícil de operar, né, Daniel? Porque desde aqui, né, a gente está imaginando que ele vai fazer CSNA uma onda 3 para cima, né? LGGBR, né? A gente está animado aí com essa possibilidade. GGBR até quero comprar. Se GGBR romper 6,57, aliás, eu tenho um número aqui. 6,57, exatamente. Se ela romper 6,57, a gente vai comprar ela, né? Mas a CSNA é muito mais difícil porque os riscos são muito grandes, né? As pernas dela de alta e de baixa são muito grandes e tal. Mas enfim, ainda é um gráfico, se você já tiver posicionado, o teu stop está aqui abaixo de 4,16, e se ela começar a subir a partir daqui, dá para pensar seriamente em compra com stop abaixo de 4,16, tá? Eu não vejo uma boa operação de venda porque o alvo para baixo é pequeno, né? Então se a gente for esperar o rompimento desse fundo, a distância até o alvo é mais ou menos o tamanho da distância do que vai ser o stop, então não tem um bom gerenciamento de risco, ok? O Giba está perguntando de Alpa 4, Giba. Alpa 4. Tá devagar aqui, né? Já é quinta-feira, teve balanço da Vale, tá tudo devagar. É um bom gráfico, é um gráfico bonito, né? É um gráfico que fez novo fundo aqui, veio numa região de suporte, que você tira o zoom, você percebe aqui que é um fundo... o que eu poderia chamar até de região do Deus me livre, né? Olha só, se ela caísse abaixo desse fundo aqui, você tem um toque, 2 toques, 3 toques, e aqui o quarto toque, né?
o quarto toque que foi bem sucedido. A partir daí ela começou a subir bastante, consolidou aqui e agora está com o difusor cruzando para cima, ou seja, abre chance de onda 3 para cima, tá? Eu não gosto da Alpa, Giba, porque tem uma liquidez um pouco mais reduzida, é difícil para eu entrar, indicar isso e um monte de gente entrar. Mas se você conseguiu se posicionar, o stop está aqui abaixo de 6,62 e acho que tem um bom alvo aqui, até pelo menos aí os 9,50, perfeito? Itube, o pedido do Geloso. Itube. Então, Itube ficou feia ontem, né? Essa aqui parece muito com o Ibov, não tem cara de onda 3 ainda, mas já tem o difusor cruzado para cima. Eu não vejo nada com ela. Para baixo não dá, tem suporte aqui e o risco fica grande, ou seja, pode até cair, mas não tem um bom gerenciamento de risco, tá? E para cima, eu esperaria, deixa eu te pagar essa linha aqui, que ela já foi rompida, já voltou, nem vale mais a pena ficar olhando ela. Eu só acho que esse troço dá sinal de compra a partir do rompimento de 27,86. Então eu esperaria exatamente essa região para pensar aí em entrada na operação. Agora muita gente me perguntou, André, eu estou comprado e o stop? Cara, você tinha que ter estopado aqui no rompimento desse fundo, né? Porque para baixo disso, como ela está agora, a indicação é que tem uma chance até maior de vir aqui nessa região, tá? E aí ou você põe o stop abaixo de 25,20, correndo um risco danado, ou pega a mínima de ontem aí e coloca o stop abaixo de 26,50, 26,40, né? Não pode deixar muito longe. Esse é um gráfico que em algum momento, né, ficou muito bonito, a gente ficou aí vendo se tinha alguma chance de comprar e tudo mais e tal, mas neste momento não é bonito mais, tá? Ficou esquisita, tá? Sabesp, bom, Sabesp é um gráfico bonito também, né? Olha só, já tem tendência de alta, fundos e topos ascendentes, rompeu linha de resistência ontem, né, antes de ontem, e acabou que perdeu tudo ontem, né? Muito parecido com Lojas Renner. Na Lojas Renner eu entrei, em Sabesp eu não entrei. Mas, cara, pode até cair, mas tem tudo para subir. Se você tá posicionado, tá? Stop abaixo de 16,59 e vamos torcer para ela conseguir força de novo aqui. É o que a gente pode fazer nesse momento. Enquanto o mercado tá meio de vai não vai, né? Fica tudo meio esquisito, né? Mas enquanto não perder o fundo, existe uma boa possibilidade aqui ainda para o papel, ok? O Big pedindo a BEV3, então a BEV3 chegando de novo lá perto daquela região de R$20, né? A região onde tem um burro enterrado, só pode, né? Porque ela chega ali perto, dá uma volta, cheira, e aí cai. Aí vai lá para perto dos 18. Aí volta, sobe, vai lá perto, conversa e tudo mais, negocia, desce lá perto dos 18 de novo, né? E tá lá chegando perto dos 20. Essa é uma região de forte resistência. O que eu quero é comprar a Ambev se ela romper esses 20, tá certo? Mas ela precisa ficar acima disso para a gente ter vontade de comprar. Se está comprado, considere aí como uma boa chance aí de você sair perto desses níveis, né? Quem sabe a 19,70, 19,80, 19,90, alguma coisa desse tipo. E se ela ultrapassar os 20, você compra novamente. E se ela voltar lá perto dos 18, você vai ter dado graças a Deus de ter saído aí perto de uma região de resistência, tá? Vamos lá. Bom dia, André. Gostaria que analisasse Estácio. É o pedido aí do Ed Lawson. Estácio. Bom, a gente está comprado em Estácio, Ed. A gente comprou Estácio, deixa eu ver aqui onde que tá aqui, ó. A gente comprou Estácio a 16,86. A gente quase morreu do coração ontem que ela desceu aqui feio, né? Acabou voltando a subir, fechou até bonitinha. Não foi muito bonito, não, mas bonitinha. Não foi muito bonito porque no começo do dia ela estava dando 3, 4% aí de ganho, né, na operação e acabou voltando, né? Mas eu continuo acreditando. Stop abaixo de 15,84 e um alvo a 19,95, tá ok? Vamos lá. Ed Lawson perguntando, aliás, agora o Ed Lawson, antes era o Lousano, perguntava de Estácio, né? André, qual a sua opinião sobre compra e venda de Vale 5? Eu gosto de Vale 5. É uma das ações que mais tem liquidez, está fazendo aí uma espécie de ombro, cabeça-ombro invertido. Eu gosto de pensar em compra nela a partir de 15,34. Nesse momento eu acho ela feia. Ela não tem muito claro o que pode subir. Aliás, ela pode cair aqui. Não tem um alvo muito bom para baixo, portanto eu não vou tentar a venda. Mas para cima eu só gosto dela se ela romper 15,32. Enquanto está nesse lambe-lambe aí, não tem muita coisa o que fazer. Se romper 15,32 pode me chamar. Se eu estiver dormindo, me acorda que eu quero comprar essa aí, tá? Tá muito bonito realmente. Vale 5.
tá? Rumo 3 é o próximo pedido. Quem pediu foi o Gustavo Oliveira. Então, rumo 3 rompeu uma linha de tendência, fez onda 1, está fazendo onda 2, né? O difusor está cruzando. Geralmente, o Gustavo, essa onda 2 aqui, ela é um pouco mais complexa, né? Demora um pouco mais de tempo para o preço aqui. Poxa, mas agora vamos ter que subir, né? A gente vem caindo há tanto tempo, né? Olha só há quanto tempo vem caindo, né? Valia lá R$100 e agora a gente caiu 100, 600, né? A gente caiu aqui para 7 alguma coisa, né? Então, poxa, agora a gente vai ter que parar de cair, vamos começar a subir, isso vai dar trabalho, eu não estou acostumado com isso, faz 5 anos que eu só caio e tal. Então, geralmente, você tem um tempo aqui grande andando de lado, né? Para depois começar a subir, né? Por exemplo, olha só a HGTX3, né? Olha a onda 2, o tanto de tempo que durou. Ela ficou de lado, perdeu força, veio aqui embaixo e tal, até que a gente conseguiu comprar e ela foi lá e fez onda 3, né? Então, acho que rumo 3 pode ser bem isso, tá? Nesse meio tempo, enquanto o preço se decide se vai ou não, às vezes perde força e faz novo fundo, como aconteceu, por exemplo, ou como está perto de acontecer com os Minas, né? Às vezes, ele vai rápido demais, a gente não consegue pegar, enfim, mas aqui a gente já pode ficar preparado para uma próxima operação, né? Para quem gosta do ativo, rompimento de 802 já é um ponto em que o mercado mostra força e mostra que, olha, eu sei que subir vai dar trabalho, porque a gente está acostumado a cair, a gente faz isso muito bem, tanto é que a gente já caiu R$93 desde o topo, né? Então a gente adora cair. Vai dar trabalho, mas tudo bem, vamos subir um pouco, pelo menos para ir lá nos 10, 11 reais, enfim, para corrigir um pouco de toda essa queda, né? Então acho que o ponto onde o preço mostra essa possibilidade é exatamente esse rompimento aí dos R$8. Perfeito, Gustavo? Dri Contábil pedindo para dar uma olhada em ELET 6, né? É engraçado que as pessoas falam para mim assim, André, mas ELET 6 está na carteira short da XP, que é uma carteira de fundamento, né? Esses dias o cara perguntou para o Celson de TCSA e o Celson falou, jamais compraria esse papel e tudo mais, né? E a ELET 6, uma semana atrás eu dei compra nela e TCSA, essa semana a gente deu compra nela também, né? E aí o pessoal buscando essa divergência e tentando até alimentar essa divergência, né? Bom, digo para vocês que é o seguinte, a análise de fundamento e a análise técnica, né, são coisas completamente diferentes, né? A análise de fundamento olha o fundamento de uma empresa e a análise técnica olha única e exclusivamente o preço. Aqui na análise de fundamento, a gente, quem utiliza essa análise, né, busca um retorno no longo prazo e quem utiliza análise técnica busca um retorno não é nem no curto, é no curtíssimo prazo, né? Então, enquanto na análise fundamentalista você compra uma ação e espera ficar anos comprado com ela, na análise técnica você compra uma ação e torce para ela chegar no alvo no mesmo dia para você já sair da operação, né? Então, a ELET 6, só para a gente sempre tomar esse cuidado, né? Em relação a fundamento, eu concordo com o Celso plenamente, né? É uma empresa que tem um fundamento péssimo. Eu também, se operasse no longo prazo, talvez fosse uma opção para ficar vendido, né? Agora, em relação ao preço do ativo no curtíssimo prazo, no gráfico diário, por exemplo, está bem interessante. Fez uma onda 3 aqui. Muda o gráfico para mim, Sala. Fez uma onda 3 aqui, ainda tem alvo em 10,63, encontrou um pouco de dificuldade antes, né? Está consolidando aqui nessa região. Para quem segue comprado, a gente já saiu do ativo, a gente sai toda sexta-feira, né? Stop abaixo desses 9,60, que é esse fundinho que tem aqui, tá? E para quem deseja comprar, né, o problema é a mesma coisa de por que não dá para vender Vale, por que não dá para vender Uzi Minas. O target é pequeno até aqui, tá? Então aqui é muito mais para quem está comprado posicionar o stop do que para quem quer fazer uma operação. Acho que não dá para pensar na operação aqui ainda não, tá ok? O Antílope está pedindo RZ de 3. Cara, eu tenho uma dificuldade enorme de operar esses papéis aí que valem centavos e tudo mais, né? Agora ela até vale mais de R$1, né? Agora não é centavos mais, mas que papel que vale R$1? Porque o risco sempre é grande, né? E ela está fazendo ondas muito curtas, né? Então aqui, cara, por conta desse risco grande eu não enxergo a operação, não. Acho que quem está posicionado, o stop está abaixo de 95 centavos. Abaixo disso não dá para pagar para ver, mas também não dá aí para pensar em compra do papel, enfim, não tem gerenciamento de risco para isso, tá ok? O Léo tá pedindo Cielo 3, vamos lá dar uma olhada em Cielo.
Vai, tchutchuca. Isso, pronto. Então, se ela é um daqueles ativos, né, que não tem um gráfico muito bem definido, então a chance de cair é a mesma chance de subir. Só que para baixo tem uma linha de tendência, que é essa aqui, que é uma linha de tendência do gráfico semanal, né, que é um suporte interessantíssimo, que ela já bateu aqui algumas vezes, não passa nem a troco de ações da Ambev, né, que só sobem ou que estão em tendência de alta, ou ações das empresas aí exportadoras, né, que só sobem. Ela tem aí uma região aí de suporte muito forte nessa linha e não consegue romper de jeito nenhum, né? Então, como é que a gente vai vender isso aqui com esse suporte aqui, né? Então não tem target para baixo. O target é muito melhor se ela romper aqui essa região de R$40, R$ 39,60, né? Porque abre espaço para caminhar até os 45,80, tá? Então, aqui eu acho que tem trade se romper para cima e aí cria aí uma boa possibilidade para testar esse topo lá perto dos 46, tá ok? Vamos lá. Revit, André, favor analisar BIF 3. BIF 3. Então, aqui eu também não vejo operação, né? É um gráfico bonito, é um gráfico de tendência de alta, né? O problema é, tá comprado, o stop tá aqui abaixo de 12,38, tá ok? O problema para entrar na compra agora é que o target também é limitado. Tá vendo essa linha que tá passando aqui, né? A gente tem a mania de ficar traçando linha do gráfico, né? Mas acaba sendo uma coisa boa, né? Isso aqui é o topo, eu não sei se é o histórico, né? Mas é um topo que já foi testado umas 2 vezes da BIF e não foi rompido, né? Olha só, isso aqui foi topo em 2013, ela despencou depois disso. Depois foi topo em 2014, ela despencou depois disso. Aqui está sendo topo em 2015, ou seja, é uma região de forte resistência. Para você comprar com target pequeno é ruim. E se a gente for olhar o passado, ela cai quando bate nesse ponto e não sobe, né? Então, para entrar nesse trade agora é complicado, cara. Na venda também não dá, né? Ela não tem tendência de baixa, então esse aqui é um caso de ficar de fora, tá? Eu acho que é mais interessante aí ficar de fora do que comprado nessa operação, ou vendido nessa operação. Não vejo realmente trade aqui nela não, tá? O Carlos Maceió, André, dá uma olhada em Embraer, provavelmente deve ser Embraer 3, né? Eu acho que nem tem Embraer 4, você deve ter escrito aí errado aí o código do ativo. Mas olha só, Embraer é uma que a gente está comprado também. Eu indiquei na compra no rompimento de 26,59. Ela não foi, o Carlos. Estou achando que ela vai enrolar a gente, é igual a grande maioria, né? O alvo é 31, stop abaixo de 25, tá ok? Mas precisa ir, né? Dá até a possibilidade, se romper hoje esse ponto aí, de pensar numa entrada, já que você não entrou, tá? Mas por enquanto aí ficou enrolada, tá bem bonita, é um ponto importante, rompimento de topo histórico, é sempre bom fazer esse tipo de operação, mas por enquanto ela não ganhou força ainda. Bom, vamos lá. André, bom dia. Sua forma de operar é comprando ações ao longo da semana e vendendo tudo na sexta? Valdir, não. Eu compro durante a semana e só saio quando chega no alvo. Essa é a regra. Porém, nos últimos 2 anos a gente mudou, criou uma exceção, tá? Enquanto esse mercado é um mercado mequetrefe e sobe uma semana e cai outra e não tem tendência, a gente encurtou as nossas operações. A gente está aceitando ganhar pouco, porque o resultado, se você faz operações mais curtas, tem sido muito melhor do que o resultado quando você faz operações mais longas, né? Eu faço lá o Estudo de Domingo, que é um programa que a gente faz há cerca de 4 anos, né? E aí eu comecei a perceber a partir de 2013, porque lá eu faço uma prestação de conta. Então eu indiquei Embraer, indiquei mais um monte de ativo. Aí alguns startaram a operação, na segunda, na terça, na quarta. Na sexta-feira eu vejo lá, bom, o que eu indiquei está dando em média 2%, tá certo? Aí eu falava lá no domingo, olha pessoal, o que a gente indicou na semana deu em média 2%, ganhamos do Ibovespa, perdemos do Ibovespa e tudo mais. E aí eu comecei a perceber que aquele resultado do estudo de domingo estava sendo melhor do que o meu resultado pessoal, o resultado das análises que eu fazia. Porque nas análises que eu fazia, eu não encerrava na sexta-feira, eu ficava durante um tempo maior. E aí o que eu decidi é que
Enquanto o mercado não tiver tendência de alta novamente, né, porque para baixo eu não acho que tem target, eu não acho que vai cair para caramba, sem parar e tudo mais, eu sempre acho que vai cair 1.000 pontos, 2.000 pontos, aí volta 1.000, me stop e tal. Então, até o mercado ter tendência de alta de novo e ter uma possibilidade de fazer uma bela onda, né, eu vou fazer operações mais curtas. Não é porque a minha estratégia é melhor e eu nunca na história da bolsa teve uma estratégia tão boa. Não, é só simplesmente porque está dando mais dinheiro, tá? Agora, essa é a exceção da regra. Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai falar, olha, aquela exceção a gente não vai usar mais e vamos sair só no alvo novamente. Enquanto não vem isso, as minhas operações eu encerro na sexta-feira, no final da tarde, perfeito? O Didi está querendo comprado em Detex 3, Duratex 3, a 705. Então, Didi, é um gráfico também interessante, é um gráfico que fez onda 1, fez onda 2, essa onda 2 costuma ser um pouco mais complexa, ainda é muito curta, mas enfim, o difusor já está cruzado para cima, então não vejo por que se preocupar com a operação. Stop abaixo de 6,50, até abaixo desse fundo, vamos ver se ela faz uma onda 3 aqui. Tem uma bela possibilidade, né? Tem uma bela possibilidade de fazer uma bonita onda 3. Vamos ver se esse mercado ajuda, tá? André, bom dia. Quando uma ação da compra e depois ela vem a cair, atinge o stop, você compra mais ou não? Machado, na análise técnica isso é engraçado, né? Olha só. Eu sempre respondo 3 perguntas antes de entrar na operação. Primeiro, qual é o preço de início da operação? Pode ser de compra ou de venda. Vamos levar em conta que é uma compra, tá? Qual é o preço em que o gráfico fala assim, olha, agora eu estou muito bonito, não dá para deixar de comprar agora. Aquele preço é importante, então é o preço de compra, tá? Aí eu tenho que responder a segunda pergunta, que é o seguinte: e se você comprar, aonde que você vai admitir que você errou a operação? Porque muita gente não se toca desse fato, né? Mas ninguém acerta mais do que 60% das operações no longo prazo, né? Às vezes, num determinado momento, a estratégia ela está um pouco melhor. Por exemplo, eu tenho acertado talvez até mais de 75% nos últimos 3 meses de tudo que eu falo, né? Então, de cada 10 operações, 7,5 tem dado certo. Mas isso não vai ser o meu retorno de longo prazo. Daqui a pouco volto ao normal, eu volto a acertar lá 55%, 60% das operações, né? Ou seja, um monte delas vão dar erradas, né? Então, eu tenho que saber o lugar aonde eu olho para o gráfico e falo, bom, esse gráfico parecia que ia subir, mas a partir desse ponto ele já mostra outra coisa. Eu preciso abandonar a operação e admitir que eu errei. Esse é o lugar do stop, né? Ou seja, Machado, se o preço chega no ponto em que eu considero que ele não tem mais cara de alta, eu não tenho mais por que pensar em comprar aquela operação. Então eu admito que eu errei, saio da operação e procuro a outra. Tá? Pode ser que daqui a 1 mês, 2 meses, aquele mesmo ativo tenha uma condição bonita novamente. Mas não mais naquele momento, porque se eu estopei a operação é porque provavelmente ela perdeu o fundo e não faz mais sentido eu entrar na operação. É muito comum o seguinte: você ganha dinheiro com ativo, aí você fica tentando fazer a operação naquele ativo ad eterno, né, por muito tempo, porque você acha que aquele ativo dá dinheiro, mas na verdade foi uma condição técnica de gráfico naquele ativo que te deu dinheiro. Depois que ele fica completamente igual a outros, né? E tem uma coisa que é pior ainda, né? Quando você perde dinheiro com ativo, você fica querendo recuperar o dinheiro com aquele ativo, né? Aí o cara tem, pô, André, eu tenho uma boa opção de compra aqui no ativo X que tá parecendo que vai subir, mas meu capital tá todo numa que eu comprei, só tá caindo, eu não vou sair agora perdendo. Pô, cara, você vai alimentar o que tá dando errado e ficar dando e tirar dinheiro do que pode dar certo, né? Não faz sentido isso, né? Então, se deu stop, tá tudo certo. Eu não fico com raiva do ativo, não fico com raiva de ninguém. O único responsável pelas minhas decisões sou eu, pela sua é você. Compra o ativo, vende o ativo, enfim, é você que toma essa decisão. E tá tudo certo, a gente vai procurar outra operação para fazer, tá? Vamos lá. André, você poderia analisar CESP 6? Vamos lá. Tem uma pergunta antes, em que ponto você vai comprar a GGBR? Gustavo, eu vou comprar a GGBR a partir do momento que ela romper R$ 6,57, tá? CESP 6, vamos lá, é o pedido agora do Adriano. Então, ativo também interessante, né? Graficamente ele rompeu o topo ontem, né? Aqui 16,85, acabou voltando. E é bom que volte aqui. Eu acho que precisa ter uma onda aqui mais completa para dar tempo para o difusor cruzar para cima para aparecer mais com a onda 3, né?
Isso aqui, por enquanto, é uma onda só, né? Então, eu espero para ela aí um processo, Adriano, de consolidação aqui, ou até de recuo, para formar um pivôzinho de alta aí. É um gráfico bonito, mas eu acho que não está pronto para viajar para cima ainda não, ok? Vamos lá. Locamérica, LCAN3, vamos lá. Então, LCAN3 no gráfico diário tem pouca liquidez muito pequena, né? E, Alex, se você já estava comprado no papel, parabéns. Não é fácil, né? Comprar um papel que não tem liquidez nenhuma, né? É difícil de estopar, é difícil de entrar. Você quer comprar 1000 papéis, você tem que agredir o book lá, uma quantidade absurda, porque não tem nada no book, né? Mas se você conseguiu comprar, parabéns, né? É um ativo que vinha em tendência de baixa, rompeu linha de tendência ontem com essa alta bem forte. Isso aqui está com cara de que aconteceu no leilão de fechamento, né? Foi bem próximo disso, né? Enfim, toma só muito cuidado para na hora de sair da operação ter como fazer, né? Deixar uma ordem pequena no book, se for o caso, e repetir nessa ordem aí para você não até assustar o mercado, tá ok? PSSA3 é o pedido do Luizão. PSSA3, essa aqui a gente também comprou ontem, né? É um ativo que está bem interessante, ele rompeu aqui a consolidação, acabou voltando um pouco no final do dia, mas a gente está confiante aí que tem mais o que subir, quem sabe uma vinda aí até os 40,00, tá? Eu deixei de operar Sula 11 para operar PSSA essa semana, agora eu queria ter operado Sula 11, né? Subiu mais, mas se bem que, Sula 11, se bem que ontem ficou feia, né? Ela tem um canal de alta aí que bateu no teto desse canal, é muito difícil subir a partir desse ponto, né? Muito difícil mesmo, a gente tinha até falado com vocês. Mas PCSA3 a gente está comprado, tá? Com lucro pequeno, como acontece com a maioria das ações, porém comprado, tá? Bancos rebaixados pela FIT, o Ivan está perguntando, venda, André? Não, mas, cara, a FIT, qualquer agência de risco, quando rebaixa o rating do país, em seguida, né, no momento seguinte, no dia seguinte ou 2 dias depois, ela rebaixa os bancos. Então todo mundo já sabia que os bancos iam ser rebaixados. Então os bancos hoje podem até cair, mas não vai ser por isso. Isso é notícia velha, a gente sabia que isso acontecia. Aliás, a gente falou aqui várias vezes, tá? Isso aí naturalmente iria acontecer, não tem como ser diferente, tá? Bom, pessoal, vocês sabem aí que eu adoro fazer o que faço, venho aqui de manhã, vou passar lá na Arena do Investidor, faço palestra à noite e tal. Felizmente hoje não é só pelo dinheiro, aliás, geralmente não é pelo dinheiro, pela vontade mesmo de fazer. E uma das coisas que eu fiz que mais me deu prazer e mais ajudou outras pessoas foi uma série Se Afastando da Manada, né, que a gente fez há uns 3 anos atrás, e a gente vai fazer a reedição dessa série. Eu já falei aqui sobre ela durante toda a semana e quero convidar mais uma vez vocês para participar. É um curso avançado dividido em 6 módulos e vai ser o primeiro apresentado no dia 27 de outubro, ou seja, terça-feira que vem, a partir das 8 da noite, tá? E para que você possa assistir isso, tá? É simples, deixa eu colocar aqui o link. educacão.infomoney.com.br/manada. Aqui, tá indo, pronto, tá aqui. Aqui a gente tem a série falando e tal, não sei o que, explicando um pouco dos 6 episódios, quando que vai acontecer, sobre qual assunto que é. E para você se inscrever é só clicar aqui, eu quero me afastar da manada, nome, telefone, e-mail. Você está inscrito e vai receber aí no seu e-mail aí a confirmação para participar. O pessoal já colocou aí o link aí no chat, tá? Então, se vocês quiserem fazer a inscrição, tá aí, educação.infomoney.com.br/manada, tá? Então, fica o convite para vocês participarem. Eu vou ficando por aqui. E a partir de agora estou indo lá para a sala da Arena do Investidor. Um grande abraço e até amanhã, pessoal. Tchau!